12h03. Agora a gente vai falar de política e quem entende desses bastidores todos da política já está por aqui, senhor Paulo Roberto. Bruna Moraes, como estás? Estou bem, graças a Deus. Você sabe que as opiniões das colegas, mulheres, meninas, colegas de televisão, em relação umas às outras, são opiniões sinceras, né? Sim. Eu cheguei hoje ali na redação, agora conferindo as coisas com a Liliane. Sim. Aí estavam Liliane, Adriele e Raquel. Aí elas perguntaram assim, você já viu Bruna hoje? Não, vou ver agora. Tá fechando, tá arrasando. Tá vendo? Vim das meninas, eu acredito. Visual, viu, nota então, 1000. eu acredito, tá vendo eu acredito. aí? Olha só. São ótimas profissionais e tem boas opiniões. Isso é tudo sincero, né? Claro que sim. Minha gente, vamos falar sério agora. O presidente Lula da Silva chegou ao Vietnã. Nós mostramos ontem a chegada de Lula ao Vietnã. O Vietnã está 10 horas adiante da gente, o Japão está 12 e o Vietnã está 10. Então, a agenda que a gente vai mostrar daqui a pouco, ela já foi toda cumprida, porque, como disse, aquele país está 10 horas à frente em relação ao nosso fuso horário de Brasília. Tem aqui a repercussão da chegada de Lula. O presidente discute acordo de aviação, carne bovina e cúpula dos BRICS. Ele convidou o presidente do Vietnã para vir participar da cúpula dos BRICS aqui no Brasil. Temos mais uma? Lula se reúne com o presidente da Assembleia Nacional e o primeiro-ministro do Vietnã. Em visita de Estado, o petista pretende o quê? Estreitar a parceria estratégica, o diálogo político e a cooperação econômica no país asiático. Agora, o pessoal teve um susto hoje de manhã, porque deu um tremendo terremoto na área, terremoto de mais de 7 graus na escala Richter, há pessoas mortas, há pessoas soterradas, atingiu a Tailândia, atingiu Mianmar, atingiu parte da China. E aí a gente trouxe um mapa da região para você ter uma noção de onde foi que isso aconteceu. Aqui está. Veja que o Vietnã está aí na região sudeste do mapa, né? Tem o Camboja, a Tailândia, o Laos, a cidade de Hanoi lá em cima, onde Lula estava. E a parte mais atingida foi a de Mianmar. Mas houve reflexos na Tailândia e também na China. No Vietnã não se tem notícia, mas de todo modo você está numa área, né, que tem placas tectônicas, vai assustar, não é? E as imagens são assustadoras, né? Teve um arranha-céu que despencou. Total, e há 80 pessoas agora que estão soterradas num prédio em construção, algo terrível. É terrível. Então a gente passa agora para vocês os compromissos oficiais de Lula no Vietnã. Duas partes da agenda, a primeira está. Primeiro, ele cumpriu a posição de coroa de flores no Monumento dos Heróis e Mártires, aquela história do soldado desconhecido. Sim. Depois, coroa de flores em visita ao mausoléu do presidente Ho Chi Minh, que é um herói nacional do Vietnã. Cerimônia oficial de boas-vindas, encontro com o presidente do Vietnã. Depois, cerimônia de assinatura de atos, declaração à imprensa, uma coletiva, encontro com o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista do Vietnã, foi às 11 horas da manhã, no horário local. Segunda parte da agenda, encontro com o presidente da Assembleia Nacional do Vietnã, encontro com o primeiro-ministro, recepção oficial oferecida pelo governo vietnamita ao senhor presidente da República no Centro Internacional de Convenções. A delegação chefiada pelo presidente Lula deve retornar ao Brasil de amanhã para domingo, 24, 22, 23 horas de voo, com uma escala provavelmente nos Estados Unidos. Por aqui, muitos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro falando na história do projeto de lei da anistia. Uma das pessoas, um dos parlamentares que se posicionaram foi o deputado pelo Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Vamos ver o que foi que ele falou? 80% dele foi aproveitado pelo relator e apresentamos também em dezembro um projeto de urgência pela preocupação que nós temos de ver mães de família, pais de família, pessoas jovens que foram presos, a nosso ver, por um critério absolutamente equivocado, dizer que estavam protestando contra a democracia ou queriam implantar no Brasil o comunismo ou o fascismo. Marcelo Crivella deu uma envelhecida, não pois deu? Pois é, estava começando aqui, né, Paulo? Quando era senador, quando era prefeito do Rio, aparentava um visual, né, mais jovial. Mas você sabe que as preocupações, o estresse... Tudo isso ajuda, né? Ajuda no envelhecimento, né? Pois bem. E o caso da deputada Carla Zambelli? Como nós já divulgamos, a deputada está inelegível, decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Ela já andou recorrendo, não obteve sucesso e tem agora esse número já para uma condenação no Supremo Tribunal Federal por conta daquele quiprocó todo que você sabe, de correr atrás de um jornalista com a arma lá em 2022 e tal.
E o tema foi debatido mais uma vez aqui na Rede Cultura de Televisão, no comentário do Marco Antônio Villa. O que foi que ele falou em relação a Zambelli? Vamos ver aqui. Já está 6-0, sendo assim ela vai ser condenada, pode ser por unanimidade ou não, mas já tem a maioria absoluta. Agora, o presidente da República, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, imputar a sua derrota, claro que a diferença foi pequena, foi 50,9 a 49,1, cerca de 2 milhões de votos aproximadamente, mas imputar a sua derrota eleitoral ao episódio no sábado, que antecedeu o segundo turno, ali na Alameda Lorena, com a Joaquim Eugênio de Lima, em São Paulo, a Carla Zambelli é um certo exagero, mas mostra que porque eu assisti o podcast que é do Vilela, Inteligência Limitada, eu já estive lá 2 vezes, e a pergunta foi colocada depois pelo pessoal que estava assistindo, e ele estipulou lá que teria a pesquisa um dia antes, dito que ele venceria por uma larga margem aqui em São Paulo, e que se reverteu esse resultado por causa da Zambelli. Eu acho que não, ela vai ser cassada, inclusive pelo TRE, pode ser até que antes desse processo, tudo indica que ela foi cassada aqui em São Paulo, está recorrendo, que tem o seu direito, inclusive. Pois é, situação complicada da deputada. Aqui na Paraíba chama a atenção a já aceita e já anunciada mudança no comando do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, no Diretório Municipal de Campina Grande. Hoje é gerido pelo doutor Jairo Oliveira. Jairo, que dirigente da OAB, Jairo do PT, como a gente chamava. Isso já está anunciado e combinado, não é nada em desacordo. O doutor Johnny Bezerra deve assumir as rédeas do partido aqui, Bruna. Também tem repercussão. PSB Campinense convoca para Congresso e o doutor Johnny poderá ser eleito presidente do Diretório de Campina Grande. João Azevedo assume o Diretório Estadual, Johnny Bezerra assume o Diretório Municipal. Tem um evento que foi iniciado ontem em João Pessoa e que será concluído hoje e que chama a atenção, porque tem secretários de educação de vários estados brasileiros, de várias unidades federativas. É o Congresso Nacional dos Secretários de Educação. O pessoal sendo recepcionado aqui pelo governador João Azevedo, pelo deputado Wilson Filho, que é o secretário estadual de Educação. Paraíba cedia a primeira reunião ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Educação. Evento importante, né? Sim. Divulga, a capital paraibana divulga as nossas coisas e repercute também o trabalho que vem sendo feito aqui no setor educacional. Proporcionalmente, só para você ter uma ideia, a Paraíba é o estado que mais manda estudantes do ensino médio para convênios internacionais. Ah, que bacana. Legal, né? Tem gente Muito no Canadá, tem gente da Espanha, tem sempre alguém viajando. Olha aí, a Assembleia de ontem. Muita gente, né, Paulo? Muita gente. Muitos representantes estaduais. Vamos à boca maldita de hoje, Bruna? O que é que você trouxe nessa sexta-feira? Ciro Gomes está de volta. Ciro Gomes está tiririca da vida com essa história do empréstimo consignado com o trabalhador dando como garantia o seu fundo de garantia. É uma furada. O próprio presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse isso ontem. Olha, o trabalhador tem que ter cuidado. Pode entrar numa furada. Os juros não são tão baixos, 3% em média, e vai depender do perfil de cada trabalhador que queira fazer esse empréstimo. É bom ele lembrar que logo no mês seguinte já vem o salário menor, porque desconta já a primeira parcela. Ele vai dar como garantia aquele dinheiro que tem depositado na sua conta, vai comprometer 10% daquilo, mais os 40% de uma multa, se ele for demitido sem justa causa. Então, só compensa em alguns casos, se for uma doença grave, um caso inesperado, tomar esse dinheiro emprestado para cobrir uma dúvida de cartão de crédito, por exemplo, que o juro é maior. Não é? Agora, Paulo, você pegar emprestado aquilo que é seu é uma coisa complicada, viu? Agora, não invente de tomar esse dinheiro emprestado para comprar moto, para comprar abadá de bloco, que vai desfilar por aí, para torrar nas festas juninas, que você vai dançar. E Ciro Gomes disse que isso é um escândalo, que não deveria acontecer. Boca maldita de hoje. Nada menos do que 73 milhões e 700 mil brasileiros seguem humilhados no SPC. Pois bem, Lula agora, com esse nível explosivo de endividamento, anuncia uma das maiores imoralidades de que eu já tomei notícia, olhe, em minha já longa vida pública. Ele vai estatizar os riscos dos empréstimos consignados dos trabalhadores da iniciativa privada, no mesmo passo em que, desavergonhadamente, deixa frouxo, livre para os bancos cobrarem a taxa de juros que bem entenderem e quiserem. Isso é a cara do PT.
Simplificando, o FGTS, você sabe, é uma contribuição que foi criada para gerar uma poupança a ser eventualmente sacada em ocasiões raras, difíceis, específicas, como a demissão sem justa causa ou a compra da casa própria, por exemplo. O FGTS é, portanto, um estoque de poupança popular que foi vinculado principalmente ao financiamento de moradia para o povo e saneamento básico para as periferias. Mas na contramão da história, Lula e sua banda de pelegos partiu para privatizar de forma vil esse fundo também. É preciso refletir. Reflita, pense bem direitinho antes de entrar nessa que eu particularmente considero uma furada. É claro que muita gente está achando bom, batendo palma. Quem tem o mínimo de educação financeira percebe o que nós estamos dizendo aqui e o que Ciro Gomes disse aí. Bruna Moraes, hoje é sexta-feira, tem ponto a ponto na Rede ITA. Quem é a nossa entrevistada de hoje? 7h30 da noite, a vereadora mais votada de Campina Grande, Jo Oliveira. Jo Oliveira. Vem bater um papo bom, conosco. né? Ela esteve aqui em abril do ano passado, ainda no seu primeiro mandato. Vem agora, a gente apresenta o programa hoje às 7h30, com reprise amanhã, sábado, ao 12h30. Então, tudo certo. E você vai adivinhar se ela vem com aquela florzinha que ela usa ou não. Ah, então isso aí eu já sei. Se a gente for fazer uma aposta aí, a gente já marca sabe. Registrada? Marca registrada já. Pois bem, Bruno, bom fim de semana, viu? Bom final de semana, Paulo. Até segunda-feira, se Deus quiser. E agora chegou a hora da gente acompanhar as novidades da política direto de Brasília, lá com Napoleão de Castro. Meu abraço, cumprimento a vocês, ao nosso telespectador. Sexta-feira, a equipe do Em Dia voltando de Brasília para a gente fechar mais uma semana de acompanhamento político aqui direto da capital federal. Semana que marcou no Supremo Tribunal Federal o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 integrantes do seu governo à época que foram considerados réus na tentativa de golpe registrada pela denúncia da Procuradoria-Geral da República e nas investigações da Polícia Federal. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal entendeu, acatou a denúncia da Procuradoria da República e tornou todos os envolvidos nessa história como réus a partir de agora. Processo que, evidentemente, vai, a partir desse momento, rolar no Supremo Tribunal Federal e que terá muitos desdobramentos, como já tivemos, inclusive, na própria última quarta-feira, a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro buscando se defender das acusações. Entre os destaques desta semana no mundo legislativo no Congresso Nacional, a entrega do prêmio Berta Lutz no Senado da República, que referencia todos os anos mulheres que se destacaram no país no cumprimento de suas atividades profissionais. Pela Paraíba, tivemos a homenagem à médica Joana Barros. Ela que atua no sertão do estado, na região de Pombal, recebeu a condecoração no Senado da República. Nossa reportagem conversou com ela e falou exatamente desse momento de felicidade no reconhecimento ao seu trabalho. Uma honra, muita emoção e principalmente me sentir capaz, de receber esse prêmio de uma forma genuína, porque realmente representa toda a minha luta em busca de acesso para as mulheres em relação ao controle do câncer de mama. Uma doença que é um problema social que afeta tantas mulheres no Brasil inteiro e que sempre as mulheres em maior vulnerabilidade são as que sofrem mais. Então é por todas elas que eu estou aqui hoje recebendo esse prêmio e esperando que isso seja apenas o início, de uma mobilização nacional em busca de salvar mais vidas femininas. As informações de Brasília, Napoleão de Castro, para o Em Dia da Rede ITA. Muito obrigada, Napoleão de Castro, pelas informações. Bom final de semana. Vamos mudar de assunto e agora a gente vai te